Olá, galerinha! E hoje nossa aula será sobre materiais naturais e sintéticos. Podemos dizer que as coisas que são vindas da natureza, ela entra na categoria de materiais naturais, ou seja, o algodão, que é vindo da natureza para confecção de roupas, o látex, confecção de borracha e assim muitos outros produtos que a natureza ela nos fornece. Já os materiais sintéticos são plásticos, embalagens, né, no caso, sacolinha de mercado, muitos produtos químicos feitos de alimentos também, aqueles alimentos onde na sua descrição ele consta sinteticamente, né, algumas coisas artificialmente. Então, essas bulas, o nosso alimento que a gente come já é feito pelo homem, então eles entram como um material sintético. Por exemplo, um colírio que nós utilizamos, se foi feito pelo homem, o homem colocou as mãos, então isso será um produto sintético, ok? Nós podemos dizer também que um plástico, um potinho de plástico, ele nos ajuda muito em casa, numa cozinha. Porém, para o meio ambiente, ele se torna um grande vilão, porque a sua degradação no meio ambiente demora demais. Então, isso tem trazido para o ambiente, meio ambiente, muitos lixos onde acabam danificando muitas vezes os espaços ecológicos, né? As matas muitas vezes, os rios, os esgotos, o pessoal joga mesmo muitos lixos em córregos e o plástico ele não se deterioriza com grande facilidade. E aí a gente vai falar um pouquinho da história do plástico, né? Que a primeira vez que foram criada foi por Leo Baekeland, né? Primeira pessoa que criou o plástico, que ele era totalmente sintético. E depois disso, foram criando industrialmente alguns tipos, como por exemplo o nylon, o poliéster, o próprio PET, né, da garrafa PET e o PVC. Isso daí foi aumentando cada vez mais a quantidade de resíduos, a quantidade de plásticos formados. A principal matéria-prima do plástico é o petróleo. É uma matéria orgânica onde a quantidade de petróleo para se formar demora longos e longos anos, porque é derivado do fundo dos oceanos através de algas, muitos animais, restos de animais, que é dali que é extraído também o petróleo, né? O petróleo não, o álcool, a gasolina, tudo isso extraído do petróleo, mas isso há longos e longos anos. Temos muitos produtos do nosso cotidiano, como sacolinha plástica, garrafas descartáveis mesmo, essas garrafas PETs que são despejadas no meio ambiente, como eu já falei, que demoram muitos e muitos anos para se decompor. Então, hoje em dia, tem se feito uma reciclagem, os produtos têm feito grandes coisas com esses produtos, esses plásticos, né? Eles fazendo a reciclagem, que, por exemplo, uma fralda de uma criança jogada no meio ambiente, aquela própria fralda demora em torno de 500 anos para o ambiente se degradar totalmente. Então, o lixo, esse lixo que é descartado, muitas vezes demora muitos e muitos anos. Imagina se todo mundo quisesse ficar descartando tudo, não houvesse essas coletas de lixo e todo mundo resolvesse ficar descartando no meio ambiente. Nós estaríamos em um local onde existiríamos só lixo, né? Viveríamos realmente no meio do lixo. Hoje nós temos que nos preocupar muito com a poluição gerada por esses plásticos. Por quê? Nós vemos muitos animais marinhos ingerindo estes plásticos, morrendo devido a se alimentar muitas vezes com resíduos, pequenos pedaços ou morrerem asfixiados por sacolinhas. Então é uma maneira de nós cuidarmos também do meio ambiente.
quando nós tomamos cuidado, nós descartamos o nosso lixo da maneira correta, nós evitamos muitos animais de morrerem sufocados, asfixiados, né? Ingerindo esses alimentos que não faz a digestão, ele não vai acabar defecando esse plástico e acaba morrendo mesmo. Então é a nossa obrigação tomar conta do nosso próprio lixo, porque ele tem a sua origem quando já é utilizado e nós temos por obrigação tomar conta do nosso próprio lixo. Muitas vezes, a quantidade de lixo que nós geramos é tão grande que até mesmo os lugares de reciclagem, eles não dão conta de tanto lixo. Então, qual é a medida que deve ser tomada? Eu acredito que nós temos que começar a analisar os produtos que nós utilizamos. Eu acredito que nós temos que fazer a redução deste consumo de produtos plásticos, optar por uma outra embalagem biodegradável, por exemplo, que nem uma garrafa PET. Também eles utilizam nessa reciclagem para fazer camisetas, camisas de misturado, no caso, né, dessas garrafas PET, utilizando como o poliéster, camisas com poliéster é utilizado a garrafa PET para sua confecção, muitas misturada com o algodão, que é a nossa fibra natural também que nós temos. Então, é uma maneira de preservar dessa forma. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como fazer a reciclagem, como nós podemos utilizar, né? Então, ó, por exemplo, o lixo seco, como papel, vidros, metais, plásticos, ele é totalmente reciclável. Um lixo úmido, ou seja, aquele lixo orgânico, restos de comida, restos de bebidas, esse lixo, pode ser utilizado para adubos. Você pode reutilizar esse tipo de lixo também. Guardanapo com gordura não é um tipo de reciclável. O papel sim, porém ele sujo com um tipo de gordura, não, tá? Então assim, qualquer papel que estiver sujo de gordura, ele não se torna um papel reciclável. Um lixinho de banheiro, por exemplo, papel higiênico, uma fralda descartável, não é reciclável, ok? Também uma alternativa da reciclagem é lavar esses itens, que nem uma caixa de leite, por exemplo, você lavar para uma reciclagem é uma opção também que ajuda bastante, que não vai se deteriorizando com o produto que encontra-se dentro, tá bom? Óleo de cozinha não se joga em pia, não se joga em um lugar onde tenha uma água corrente, porque o óleo ele contamina e ele é totalmente reciclável para ser feito sabão. O sabão caseiro, muitas pessoas passa-se coleta de óleo nas ruas também. O ideal é levar esses óleos até alguns pontos de coleta, porque o litro de óleo ele pode contaminar muitos litros de água também, tá bom? Lâmpadas, pilhas, aparelhos eletrônicos, todas essas coisas não devem ser jogadas no lixo. Existem também os seus postos de coleta, onde esses tipos de bateria que eles soltam alguns produtos químicos, também quando se esquenta, como fica no ambiente, pode ocorrer contaminação também de solo. Então, por isso que tem que ser descartado nos lugares corretamente, tá bom? Então, hoje eu vou deixar até aqui para vocês, que vocês possam ter entendimento do que é reciclagem, o que é um material sintético, o que é um material natural e que nós possamos ter uma conscientização para que o mundo não acabe da maneira que está acabando. Vocês são as novas gerações que podem mudar muitas coisas e a gente espera dessa nova geração que possa mudar, fazendo essas reciclagens, fazendo as coisas da maneira correta, porque o nosso país, o nosso mundo depende de cada atitude minha e sua. Essa foi a aula da Proangélica e espero que vocês tenham aprendido com excelência. Um beijo da Pro e fiquem com Deus.